Então vamos ter lugar para todo mundo almoçar lá. E também bastante venda de artesanato. Então tem a distribuição de muda de planta também, com o apoio da Secretaria de Cidade Sustentável, programa deles. Vamos ter música ao vivo no nosso almoço. E ali no meio vamos ter um desfile que a gente está chamando de Eco Fashion, né, que é baseado nos 5 R's, né, e com todo o material reciclável ou reutilizado. E é isso, são todos convidados para participar. Tem mais lugar aqui na frente, gente. Quem não está achando lugar, por favor. Como eu avisei antes, a gente vai inverter os painéis. Então a gente vai começar pelo painel 4, né, Economia Solidária como Movimento Organizado. E eu gostaria de chamar para compor a mesa, por favor, Nelson Espolo, Marivaldo do Vale, Rosemary Gomes, Vulga, Dino e o Gustavo Chaves. Tem nome. Nelson pediu para ficar por último. Quem quer começar então? Os 3. Rosemary, que é de casa? Acho também. Eu acho que pode ser você, Rose. Tá bom. Eu queria só que vocês checassem, por favor, se o microfone de todo mundo está funcionando. Só liga. O microfone tá funcionando? Então, pode passar por Rapidinho. slide único. Pera aí. Rapidinho, só lembrando que cada um tem 20 minutos e a gente vai avisar, né? Então, o time restar 10, 5, 1 e o acabou. Para hoje, especialmente, temos o foco. Esse é o de foco. Cadê? Tu fez? Matheus, pode passar. Vou passar. Opa. Aqui? Vai esse aqui? Não. Isso. Só para aí. Tá bom. Vai lá. Então, gente, me coube apresentar a economia solidária como um movimento social organizado, né? Então, esse slide aqui não está, assim, não é de 2023, ele já faz alguns anos, mas ele continua bem atualizado, né? A gente tem na economia solidária as nossas famílias temáticas, nossas organizações. Aqui é para vocês terem um exemplo de como se organiza o movimento, né? A gente tem aqui, no início desse movimento aqui no Brasil, início dos anos 2000, com o nome de economia solidária, como já foi dito ontem. Esse não apareceu do nada, essa economia de sobrevivência, as experiências fragmentadas de empreendedorismo, uns chamam de empreendedorismo, outros chamam de economia informal, de sobrevivência, já existe há muitos anos. Mas com essa nomenclatura e com esse acordo internacional de não ser nem economia social solidária, nem economia popular, nem economia de comunhão, e uma série de outros elementos que existem conceituais, no Brasil a gente resolveu simplificar com o termo economia solidária. Mas já existiam algumas organizações que trabalhavam na assessoria e no acompanhamento dos grupos econômicos, né? A gente já tinha, no início dos anos 2000, uma rede socioeconomia solidária, que a gente chamava Rebeses. Foi a primeira organização social de forma autônoma a nível nacional. A gente hoje continua com essa experiência
especificamente, eu acho que no Fortaleza, que existe a rede cearense de socioeconomia solidária, que é essa nomenclatura, mas quando começa a aparecer o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, a gente fez uma discussão sobre não estar duplicando a militância, né, e unificar na construção desse Fórum Brasileiro. Então, a rede de socioeconomia solidária, ela, em 2003, ela começa a se desarticular em termo nacional. Permanece nos estados onde ela tinha alguma questão muito concreta, no caso do Ceará, a rede cearense era muito vinculada a esse conceito e não abriram mão de continuar, mesmo sendo um Fórum de Economia Solidária Estadual, que a gente chama FES, eles continuaram com essa nomenclatura de rede de socioeconomia solidária. A gente começa a ter a expansão dos fóruns estaduais. Hoje a gente já tem os 27 estados com fóruns de economia solidária, que são vinculados ao Fórum Brasileiro. Em 2003, a gente tem também a formação da rede de gestores públicos de economia solidária, lembrando que grande parte dessa rede de gestores são de militantes sociais, pessoas que trabalhavam em ONGs e organizações, que no primeiro mandato do governo Lula vão atuar no governo como gestores públicos, sejam municipais, estaduais ou a nível federal. A gente tem o Fácil do Brasil, que era uma articulação que também começa nos anos 2000, mas específica para trabalhar no tema do comércio justo e solidário, em parceria com o Fórum Brasileiro, tanto no campo nacional como no campo internacional. Na parte das instâncias governamentais, a gente tem o Ministério, dentro do Ministério do Trabalho, a criação da Senais, né, que já vinha sendo uma plataforma, um anseio, ter um lugar do governo federal para a política. A gente brigou muito tempo por um Ministério da Economia Solidária, mas o que a gente conseguiu no início dos anos 2003 foi uma Secretaria Nacional de Economia Solidária dentro do Ministério do Trabalho. A briga continua na sexta plenária para que a gente tenha uma instância transversal ao Estado, que não fique só no trabalho, mas que dê conta da saúde mental, que dê conta da cultura, que dê conta da ciência e tecnologia, do planejamento, etc. E a gente entende que isso, para o futuro, a Senai seja uma articuladora dessa transversalidade dentro do Estado. A gente tem os órgãos municipais, existem as redes de gestores já também. Alguns estados já existem redes estaduais, não só a nacional. Do lado de cá, dos empreendimentos, né? A gente começa a organizar os empreendimentos de forma coletiva, através do cooperativismo popular, empresas autogestionárias, grupos de produção, grupos de troca, redes de empreendimentos, como eu falei ontem. A gente tem rede abelha, rede cerrado, tem rede por território, tem rede por produto, por cadeia produtiva ou por identidade. Eu tenho rede quilombola, eu tenho rede, né, que trabalha com questão afro, tem a rede afro e empreendedores, e você também tem as redes produtivas, tem a Justa Trama, que trabalha a cadeia do algodão, a gente tem a rede Mandacaru, a rede Chique de certificação. Então, a gente tem um mundo dentro desse guarda-chuva aqui dos empreendimentos, porque são cadeias produtivas, diversas, produtos e atores diversos. A gente tem as entidades de apoio, as principais que estavam no início da formação do movimento no Brasil. A igreja, né, que é a Caritas, as ONGs, FASE, BASE, Paxes, uma lista de solidariedade. Na universidade, a gente tinha a rede de incubadoras tecnológicas e a rede no trabalho, dentro da academia. A ADS-CUT, no movimento sindical, a Central Única dos Trabalhadores, começa a trabalhar com a Agência de Desenvolvimento Solidário, através de núcleos estaduais. Em relação a ligas e grandes federações, a gente tem a criação da Unisol, da Unicafes, da Unicosol, que era uma coisa mais ampla ligada ao crédito, nem sei, a Unicosol ainda não existe mais, né? E a gente tem a Unicopes, que é a que junta hoje a Unisol, a Concrab, a Unicaf e o Movimento Nacional dos Catadores. Essa é a Unicatadores. Então, essas 4 famílias de federações, confederações de trabalhadores se unificam dentro de uma coisa chamada Unicopes, que é hoje uma das maiores presenças no diálogo com o presidente, de forma independente, inclusive.
e que participam também do movimento organizado dentro do Fórum Brasileiro. Deixa eu ver. Então, entidades de apoio e fomento, ligas e uniões, redes de empreendimentos, fóruns de redes, que são lugares onde se organiza, e as instâncias governamentais. Então, a gente tem uma diversidade de atores e de organizações, e o movimento vem desde 2000 com essa nomenclatura de economia solidária, porque no Fórum Social Mundial, a gente, eu não sei, todo mundo sabe o que é o Fórum Social Mundial aqui? O Fórum Social Mundial é um mega evento que reúne entidades que reúne lutas e bandeiras que são altermundialistas, que disputam um novo mundo. Então, justiça global, o pessoal da área de Planeta Fêmea, uma série de movimentos sociais internacionais se reúnem em Porto Alegre e aí anualmente vem sendo feitas essas reuniões de outro mundo possível. E lá dentro desse Fórum Social Mundial a gente encontrou economia solidária em outras partes do mundo. A gente descobriu que na África é muito parecido os problemas desses empreendimentos, que a gente tem na Ásia e na Europa algumas experiências de políticas públicas localizadas. O pessoal chama muito de economia de território, economia de proximidade na Europa, e que, com nomenclaturas, às vezes com nomes diferentes, a gente estava falando da mesma coisa. E aí começa, dentro do Fórum Social Mundial, a partir de 2000 para 2001, uma reunião desse movimento altermundialista chamado Economia Solidária. A gente levou 3 anos, 2001, 2002, 2003, brigando no sentido bom da palavra, com o Comitê Internacional do Fórum Social Mundial para quê? Para criar o território da economia solidária dentro do Fórum Social Mundial. Porque eles tinham que provar que era, além de uma bandeira de luta, que tinha organicidade. E que tinha isso a nível mundial, senão não teria sentido estar dentro do Fórum Social Mundial. E a gente veio nessa construção internacional e chega em 2005 na Constituição da RIPES, que eu falei ontem, que é a Rede Intercontinental de Promoção da Economia Social Solidária, a nível mundial. E com a constituição desse movimento em termos de organicidade, com direção, inclusive com o braço América Latina, Europa, Ásia, Oceania, etc. e tal, a gente veio disputar na organização do Fórum Social Mundial também o lugar desse movimento, que tem no centro o trabalho humano e não o capital. Então, com as diferenças conceituais ou com as diferenças organizacionais, o que a gente estava disputando ali, e trazendo também um diálogo com o movimento sindical. Porque a gente teve no início dos anos 90 uma grande disputa sobre o que é cooperativismo. E o sindicato tinha um pé atrás com relação ao cooperativismo, porque a experiência latino-americana, principalmente brasileira, era de cooperativa de fachada. Né? De cooperativa tipo Unimed, que eram formas que se usava o movimento cooperativista, por exemplo, para os Boia Fria fazerem durante a safra a colheita como associados e não terem direitos sociais o resto do ano. Então a gente vinha discutindo muito esse falso cooperativismo, por isso que o nome do nosso fórum estadual não dá para ler os minutos. 10. A gente vinha discutindo como é que esse movimento conseguiria disputar políticas públicas, né, e ter um diálogo com a gestão pública, ao mesmo tempo, sem ser cooptado para dentro do Estado, mas com autonomia e diálogo com aqueles que são os que estão executando a política. Então, hoje a gente tem no Fórum Brasileiro também uma representação a nível nacional da rede de gestores para fazer esse diálogo. Nos fóruns municipais, também em vários estados, não todos, a gente tem a participação do gestor estadual. Mas o fórum grande parte desse fórum são sociedade civil organizada. Então, se você está no fórum de economia solidária, você é entidade de apoio e fomento, ou universidade, ou ONG, ou fundação, ou você é empreendedor de um grupo de produção, ou de uma cooperativa, ou de uma associação, ou de um grupo de trocas. E nessa construção do movimento, a gente fala, na academia, o pessoal fala muito, olha, para ser movimento social tem que ter 3 características básicas. Uma é o inimigo comum. Quem é o inimigo comum da economia solidária? É o capitalismo. Como é que você se organiza para enfrentar o inimigo comum? Tendo planejamento e tendo estratégias
né, de luta. E como é que você se organiza em termos de maximizar essa ação e de construir essa política, essa estratégia? Através de planos de ação, políticas. A gente tem aí 6 plenárias nacionais, que deveriam ser periódicas, mas da quinta para a sexta a gente levou uns anos, né, por conta da época da pandemia, das perdas de direitos sociais, do cancelamento de uma série de conselhos. A gente retomou ano passado com a sexta plenária, e essas plenárias são acúmulos. Se vocês quiserem saber mais sobre como se organiza em termos de luta e plataforma, é só chegar na internet, no Google, né, e procurar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta plenária, que você vai ter os documentos de sistematização dessa política, que discute para cada eixo da luta como se organiza e quais são as prioridades a nível nacional. Então, as conferências são maneiras como a gente faz o levantamento e o debate das ações e das estratégias. As conferências são chamadas pelo Estado. A gente tem as plenárias do movimento e as conferências que falam em controle social. A gente tem a retomada do Conselho Nacional de Economia Solidária. Então, a gente, esse ano, teve a primeira reunião pós-pandemia e pós-golpe, que retoma o Conselho Nacional de Economia Solidária, e esse conselho vai retomar da onde nós paramos, e uma das principais ações que o movimento tirou de forma a organizar esse movimento e ter uma escuta a nível nacional é rediscutir o CADSOL, que é o Cadastro Nacional da Economia Solidária. Ele parou no mapeamento em 2000, acho que o último mapeamento, se eu não me engano, foi 2016. 13? 2016, quando a Dilma saiu. A gente tinha alguns editais para mapeamento, eram contratadas equipes nos estados para fazer esse levantamento, e em 2013, no último levantamento, a gente tinha cerca de 29 mil empreendimentos cadastrados no Brasil, que não é muito, é pouco. Se a gente for levar em conta que, se for mapear de uma forma censitária, a gente vai ter muito mais que isso, em termos de capacidade organizativa, produtiva, etc. e tal. Mas a gente ainda não tem um Ministério do Planejamento que leve em conta o planejamento da economia solidária. E a gente sabe que quem fala de planejamento precisa desses dados e dessas políticas para pensar de forma a dar escala. Muita gente fala assim, mas a economia solidária realmente mexe com quanto? Quais são os dados da economia solidária que a gente tem hoje? Para isso, vocês vão ter depois uma palestra aí do Sandro, do IPEA, que é uma entidade importante, que é do governo federal, que é uma instituição que faz o levantamento de dados, que mostra para os economistas mais tradicionais, para o BNDES, para uma série de instituições, que a economia solidária impacta, sim, na vida das pessoas. Está faltando são os dados desse impacto econômico, porque o impacto de modelo organizacional, o impacto de forma organizativa na sociedade, ele está dado. É, assim, inimaginável pensar o que é reunir movimento de mulheres, movimento negro, quilombola, indígenas, uma série de organizações sociais que tem pauta própria dentro de um guarda-chuva chamado economia solidária. Isso é a virtuosidade da economia solidária e também é o pé de barro da economia solidária. Imagina a gente trabalhar com territórios tão distintos, com processos produtivos e cadeias tão grandes, e pensando de uma forma unificada como organizar isso em termos de economia no Brasil. Então, planejar a economia solidária é necessário. E a gente precisa contar com os mecanismos de planejamento, né, com as ferramentas de planejamento, para poder ter essa mudança de impacto e poder apresentar para a sociedade brasileira o que é a economia solidária de fato na vida econômica dos grupos. Na vida pessoal e mudança comportamental, a gente já sabe, né, que o centro da economia solidária é o homem, é o bem viver, então não é o capital, mas que essa mudança de comportamento e de visão incorpora a pauta ambiental, a pauta do direito das mulheres, a pauta, né, do comércio justo, que não é um comércio igual ao comércio capitalista do perde-ganha, mas é de ganha-ganha, e criar ferramentas estruturais, por exemplo, como o Sistema Nacional do Comércio Justo, que seja reconhecido como um sistema de apoio àqueles que antes eram vistos
economia de sobrevivência, marginalizados, fora do capital. Então, a gente está no mundo capitalista, ontem a Adriana falou muito sobre isso, a gente não está aqui dizendo que estamos na utopia socialista. Para cada um e cada uma, dependendo da origem que vem, economia solidária pode ser um movimento social, uma bandeira, ele pode ser, algumas pessoas tratam até como se fosse um partido, que não é, né? Mas muitos tratam com uma militância ferrenha, que hoje toma conta, inclusive, de um programa. A gente tem pessoas que vêm pela questão caritativa ou fraternal, que trabalham a economia solidária com uma questão de economia da comunhão, economia do bem viver, do bem comum. A gente tem pessoas que vêm da área ambiental, que trabalham a questão da sustentabilidade. Então vão lá trabalhar com aqueles que são excluídos do modelo de produção, mas que essa produção seja organizada de forma a não ferir questões ambientais de unidade de preservação na Amazônia, de muitas das experiências que a gente tem hoje de sequestro de carbono. Eles vêm procurar na economia solidária modelos de boas práticas. Então, essas boas práticas, esse bem viver, essa coisa da economia que gira em torno do próprio homem, é o centro desse debate da economia solidária. A parte conceitual, se é economia de comunhão, se vai ser economia de Francisco Clara, se vai ser economia criativa, que muita gente tem como se fosse inimigo. Na realidade, a economia solidária é pautada pela criatividade também. Então, isso não é a questão central. A questão central é ser um movimento social ou ser um nicho de mercado. Essa é a grande diferença. Ou agora, enfrentando o diálogo, né, com a economia verde, que é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, mas com a economia azul, a economia dos mares, a economia de impacto, como o BEDIC está criando uma grande política dentro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, principalmente com o vice-presidente à frente, que agora adotou um novo conceito, que é a economia de impacto. E aí, economia solidária não é economia de impacto? Ou é também, mas tem mais? Então, esse diálogo a gente está fazendo para dentro do Estado, com o governo, né? Mas a economia solidária, enquanto organização, já tem, nós estamos em 2023, pelo menos 23 anos, mas sabendo que ela não nasceu, ela não baixou em 2000 aqui no Brasil e começou a partir daí. A gente já tem, na década de 80, muitos empreendimentos que eram clubes de mães, trabalho com a igreja, com comunidades eclesiais de base, com o trabalho com o sindicato, na criação das cooperativas, das empresas recuperadas. Então, não é uma coisa que aparece do nada em 2000, mas ela começa a se ganhar forma e ganhar organicidade enquanto movimento social. E esse leque aqui é um pouco para mostrar que o movimento está a nível nacional e está em vários setores da sociedade brasileira. Bom dia a todas, a todos e a todas. Me chamo Marivaldo, sou lá de Belém do Pará, numa ilha chamada Ilha de Mosqueiro. Estou aqui em nome da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. A Rússia acabou de falar aqui um emaranhado de movimentos, de redes da economia solidária, e nós estamos inseridos dentro desse processo através de uma rede que chamamos Rede de Bancos Comunitários, que comporta hoje, nós estamos inseridos em todas as regiões do Brasil, do Rio Grande do Sul até do sul ao norte do Brasil. Nós temos algum empreendimento de bancos comunitários do Brasil afora. Para nós isso é importante porque o movimento que nasceu em 1998 em Fortaleza, todo mundo sabe que o primeiro banco comunitário do Brasil foi o Banco Palmas de Fortaleza. E nesse processo de 25 anos que estamos de luta, a gente estamos passando por quatro etapas do Banco Comunitário, 4 fases do Banco Comunitário que na realidade a gente fala, né? Eu vou falar cada uma parte dessas 4 etapas dos bancos comunitários. A primeira fase do Banco Comunitário, que é a fase de criação do Banco Comunitário, que nasceu em 1998 em Fortaleza. Mas não nasceu por acaso. O Banco Palmas não nasceu do nada. Ele nasceu fruto de uma
existência e de uma luta daquele povo da periferia de Fortaleza. Foi, não sei se vocês conhecem a história do Palmeiras, mas foi um povo que foi expulso da orla de Fortaleza para um local totalmente inabitável, a mais de 1 hora de distância do centro da cidade. Foi jogado mesmo. E todos os problemas que tinha no Palmeiras, você pode imaginar, tinha naquele bairro. Segurança, falta de escola, falta de energia, falta de hospital, enfim, vários problemas. E qual foi a solução? A solução foi, para sanar esse problema, foi através da organização comunitária. A criação da associação de moradores, a criação de clube de mães, enfim, várias associações que nasceram na comunidade, e a partir desse movimento que nasceu efetivamente as lutas do povo do Palmeiras pela melhoria. Só que com a luta do povo do Palmeiras efetivada, com a criação de vários equipamentos, percebeu-se que o povo era pobre ainda. Percebeu-se que o povo era pobre porque perdia suas poupanças para fora. E foi aí que teve a necessidade de se criar um instrumento para que pudesse garantir que a economia e a riqueza circulassem na própria comunidade. Foi aí que foi criado o primeiro banco comunitário do Brasil, que foi o Banco Paulus. Então essa foi a primeira fase nossa enquanto banco comunitário. Mas o banco comunitário nasceu no Corredor do Palmeiras, na periferia de Fortaleza, muito ali caseiro, mas com muita resiliência, com muita luta, foi crescendo, e a partir da criação da SENAS, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, do governo Lula, do saudoso Bolsinho, que está na frente, quando foi criado a SENAS, transformou a metodologia de bancos comunitários em políticas públicas. Foi aí que passou para a segunda fase. Foi aí que foi criado os bancos digitais para fomentar os bancos comunitários, onde foi crescendo os bancos comunitários na outras regiões do Brasil. E foi nessa época que também temos convênios com a Caixa Econômica, o Banco Popular do Brasil, onde transformou o Banco Popular em correspondente bancário desse processo. E aí também nasceu vários bancos comunitários, nasceu dentro desse contexto, com os editais feitos pela SENAS. Inclusive o Banco do Quinambala de Belém, do Cordeno, nasceu nesse período aí. E foi a expansão dos bancos comunitários. A terceira fase foi já com a compra de um aplicativo chamado Edinheiro, quando nós já começamos a nos digitalizar enquanto banco. A plataforma Edinheiro foi comprada em conjunto. Quem já leu o livro do Joaquim? Quem já leu o livro? Quem adquiriu esse livro? Esse livro aqui explica muito bem como é que foi esse processo da compra do aplicativo Edinheiro e para nos tornar um banco digital. Então, a partir da compra, da aquisição da plataforma Edinheiro, nos tornamos um banco de digitais. E isso foi uma grande vitória da rede brasileira, porque com a plataforma nós temos hoje sendo o nosso próprio sistema de pagamentos de boletos, recebimentos, coisas que antes nós dependíamos do convênio com outros bancos convencionais, como Caixa Econômica, inclusive Bradesco, que é banco nosso conveniado com o Bradesco, e hoje nós estamos 100% Edinheiro, que é o nosso sistema que estamos operando hoje no banco comunitário. Claro, nem todos os bancos comunitários que nós estão operando com a plataforma. Nós estamos em construção ainda, é claro que é um processo muito, muito longo e dolorido, às vezes, de muita discussão. Muitos bancos ainda reclamam que a plataforma de dinheiro não é ainda o ideal para toda a movimentação dos bancos, mas nós estamos em construção. É uma plataforma cara, a manutenção dela é muito cara
e a gente precisa ter a todo dia reinventando alguns produtos para colocar dentro da plataforma. Tá? Mas com a plataforma isso nos deu uma certa tranquilidade, porque nós saímos daquele patamar de dependência dos bancos profissionais. Né? Nós saímos daquele patamar de dependência dos bancos profissionais para ter o nosso próprio sistema hoje gerido exclusivamente pela nossa rede de bancos comunitários. Então essa foi a terceira fase. E a quarta fase é a que nós estamos vivendo hoje, que é os convênios que feitos com os bancos, com as prefeituras do Brasil, com várias prefeituras do Brasil, que é os bancos municipais de moedas sociais municipais. Exemplo disso é o Banco Mumbuca aqui de Maricá. Né? Então, nesse período da quarta fase. Claro que é um processo também de muita discussão, inclusive tem uma discussão muito forte dentro da rede brasileira de como a gente vai intermediar os bancos raízes, que a gente chama de banco raiz, os bancos nascidos nas comunidades, e os bancos municipais. Essa é uma discussão que está tendo na rede. Como é que nós vamos fazer esse meio de campo aí para a gente não ter fissura, né? Disputa interna pesada, para a gente ter uma coesão mais forte da nossa luta enquanto movimento de economia solidária, tendo bancos comunitários como uma das raízes. Então, essa é uma disputa, é uma luta que nós estamos tendo, um debate que está tendo na rede brasileira de bancos comunitários. Tá? Mas dizer que todo esse processo que eu acabei de citar aqui, desde a criação do Banco Palmas até hoje, né, nós estamos mais de 150 bancos no Brasil, e todos eles, claro que alguns estão com dificuldade, porque houve uma quebra muito grande após a saída das Senais, né, houve uma quebra muito grande de recursos, que não houve mais injeção de recursos. Alguns bancos tiveram dificuldade de conseguir se manter, mas a rede brasileira está firme e forte, com muita resiliência, com muita determinação e tentando fazer o melhor possível para ajudar os bancos comunitários do Brasil. Esse ano de 2023, a gente está redefinindo a estrutura da rede brasileira. Em 2024, a gente já tem um novo formato da rede brasileira, inclusive com o CNPJ e tudo mais. É isso. Oriundo do Jardim Gramacho, durante 20 anos, mais 20 anos em Bangu. Eu estou encerrando minha atividade de catador na base em Bangu esse ano, agora em dezembro. Estou aqui representando a nossa grande companheira Claudete Costa, presidente da Unicopas hoje, a continuação dessa unificação das quatro famílias. Essas quatro famílias é a nossa grande colaboradora técnica, está aqui para me dar todo o suporte, até que já me deu essa parte técnica, eu não vou entrar nisso, eu já estou contemplado, ela é minha companheira, colaboradora, parceira, amiga de luta, de tudo que a gente está aí no dia a dia vivendo. Eu queria saudar, gente, aqui o grande mentor da economia solidária no Brasil, o qual eu tive o prazer de conviver todos os momentos desse grande evento que a gente está acabando de se realizar aqui.
que é o professor Paucini, e eu peço uma salva de palmas para ele. Grande professor, grande companheiro. Tem um pequeno detalhe, gente, eu estou no segundo impacto. Menos de um mês, eu tive uma renascer, eu estou renascendo. Então, esse primeiro momento é um primeiro momento de construção. Como eu relatei alguns momentos, eu vou relatar assim. Nós somos calçados com a equipe técnica maravilhosa depois de tudo que a gente viveu desde 2014. Cada fase que a gente viveu, 2014 a 2016, essa ansiedade da tomada de direitos, que nós tivemos a primeira posição, a primeira coisa que aconteceu em 2014, logo após o golpe, foi a reforma trabalhista que mexeu com a gente. Ali começa a nossa, não desespero, porque profissionais que nós somos, entendeu? Muito hoje, graças a Deus, reconhecido pelo mundo todo, a gente sabia que a gente tinha que se estruturar cada vez mais, e se profissionalizar cada vez mais. Então a gente começou esse período todo de 2014, dialogando com todas essas 4 famílias e outros parceiros, como a gente ia para outra parte. Se iria acontecer, como aconteceu, a gente recebeu, a gente já estava meio balanceado, baqueado, mas a gente já recebeu, já com a construção de 2014 até 2016. A gente sabia que seria muito pior do que a gente estava vivendo. E aí, nesse meio tempo, a gente começa a construir dentro da própria organização Movimento Nacional de Divisão de Águas, como a gente vive até hoje. Muitos companheiros não aceitavam que a gente sentasse com o cara para conversar, sentasse com o governo, com os ministérios para conversar, mediante que nós somos um profissional, independente da parte partidária, política. Nós somos profissionais da reciclagem, profissionais da economia solidária, o reconhecimento. Então, o que a gente tinha? A gente teve divisões, foi quase um ano de discussões, das nossas reuniões, e muitas das coisas aconteceram online. Antes da pandemia estava acontecendo, e daí diminuiu os recursos, diminuiu essa especificação de estar junto, unido, mas graças a Deus a gente chega em 2017 já com uma definição. A gente teve em 2016, um programa da ONU, e aí eu vou de novo recorrer à minha companheira técnica. Um programa da ONU que era um programa de... Quando se traz para a gente aquele programa da unificação com o intercâmbio internacional. E foi um programa da ONU que trouxe à tona a criação da Unicopas. Esse programa ele tem um recurso no Brasil, aceito pelo governo Michel Temer, mas quando chega no governo Bolsonaro, ele veta qualquer tipo de recurso. Entendeu? E a participação dos movimentos sociais, esse programa para. É vetado, tinha um recurso, todo esse recurso de diagnóstico da situação dos catadores no Brasil é parado e aí a gente não consegue avançar. Em 2019, através da ONU, a gente, graças a Deus, consegue avançar e retorna ao programa. Aí a gente já está numa fase de reeleição. E se tem dentro do governo federal, sem conversar com o movimento social e com as instituições de apoio, eles criam dentro do Ministério do Meio Ambiente a nomenclatura de catadores, não catadores, recicladores. E o grande agravante é que, a partir do decreto, do projeto de lei apresentado pelo governo para o Congresso e para o Senado, ele excluía todas as atividades do Movimento Nacional de Catadores e a nomenclatura catadores de material reciclado. Nós renasceríamos dali, entendeu? Com a nomenclatura reciclador e com a anuência e autonomia do governo federal. Então a gente morria para o mundo, morria para a instituição, morria para os catadores, principalmente aos 54 representantes dos catadores do território nacional, e a gente nasceu. Mas graças ao bom Deus,
a gente com muita luta, com muita perseverança e tristeza e mágoa no coração, mas com esperança de que a gente tinha tudo atrás da gente a possibilidade de trazer um companheiro com 550 dias preso em Curitiba, qual muitas das vezes eu estive lá representando a categoria de catador na vigia presidente. Muitas das vezes, muitos desse período, acho que uns 3, 4, 5 meses, eu estive lá dando bom dia, presidente, e boa noite, presidente. Isso nos traz a possibilidade, até dia 3 de outubro, aí a urna no dia 5, e a gente consegue, pelo Nordeste, a eleger o nosso excelentíssimo companheiro, presidente. A partir daí, gente, nasce um gosto no nosso coração. Saberíamos que não seria fácil, porque nós temos um Congresso e nós temos um Senado. Cada dia que se fala em possibilidade de garantir direito desses profissionais, trabalhadores reconhecidos pela CBO desde a ocupação brasileira, não seria fácil. Principalmente nesse modelo que a gente vinha de tomadas de direito durante 7 anos no 8 anos. Então, assim, gente, falar de economia solidária, falar de essa unificação do campo com a cidade. Catadores, agricultura familiar, micro e pequenos empreendedores, que a gente se enquadra nesses 3 quadros. E é de suma importância, hoje, essa participação dos catadores em todos os segmentos, em todas as desenvolvidas, em todas as discussões políticas públicas, principalmente nessa construção, a construção de cada setor dos bancos populares, dos movimentos, das estruturas, hoje, que eu tenho cansado de falar e tenho dado como exemplo. A gente lembra, que está vendo agora no governo federal, tudo, qualquer tomada, qualquer assunto que for discutido, o governo se reúne com o seu ministério, define o que vai ser discutido e leva para a equipe técnica. Só após a equipe técnica, o seu ministério, o próprio governo do presidente Lula, toma uma definição. Então, gente, dentro do movimento nacional, através da ANCAT, que é a nossa organização, braço técnico, político de projetos, a gente tem feito isso. No Estado do Rio de Janeiro, nós estamos revitalizando a rede de movimento nacional de catadores do Estado do Rio de Janeiro. Esse ano ainda a gente vai revitalizar. E a gente está trazendo companheiros técnicos, pesquisadores, alguns colaboradores, outros na ansiedade de alguns editais, de algum do governo federal, para que a gente consiga avançar muito mais. Eu, entre aí, algumas colocações sobre o presidente dessa rede, junto com a minha companheira Claudete Costa, nosso primeiro objetivo, nosso já está cortado aí, né, gente? É ser um diagnóstico do Estado do Rio de Janeiro, com dos 555 municípios, 5.500 municípios, a realidade dessa categoria, 2014 até 2016. O que aconteceu de 2016 até 2022, quando foi a eleição. E nesse período de pandemia, após esse diagnóstico, a gente vai ter a realidade do Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro 20 anos dentro do Jardim Gramacho. Todas as políticas públicas construídas pelo primeiro mandato do presidente Lula, implantadas para os catadores. E o Jardim Gramacho é um exemplo de aterro de lixão na América Latina, com desenvolvimento e inclusão de catadores, com os projetos do governo não foi feito. O governo teve atuante tempo. Teve lá o nosso grande companheiro Paul Síndico, foi muito fundamental no fechamento das políticas públicas. Entendeu? Nós tivemos um grande companheiro que hoje está, que é o nome para catador, Diogo Santana, um grande companheiro que eu tive orgulho de estar com ele dentro do fechamento do Jardim Gramacho, criando as políticas públicas. Mas, infelizmente, Jardim Gramacho, para quem conhece, para quem está no dia a dia, é aquela mazela que está lá. Muito do governo do Estado, muito das representatividades de pessoas que se dizem parlamentares do Rio de Janeiro, que falam que são representantes de catadores e fizeram a desenvoltura do fechamento do Jardim Gramacho com inclusão de catadores e cadê? Olha a realidade que está lá hoje. E mais uma vez, durante esse ano de pré-eleição, quando foi a transição, uma representatividade, não estou aqui falando mal,
uma representatividade do Jardim Gramacho que se coloca na sigla e aí fica a análise de cada um. Eu sou o catador, represento o coletivo, mas é com análise de cada um. Representa o coletivo. Então, hoje, na transição do governo, se fez presente no governo, fez muito escândalo, e até o momento foi chamado e disse assim, dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Mas respeite a posição do movimento nacional, que é a instituição que representa catadores do Estado, do território nacional. Então, assim, hoje essa instituição está com um programa do governo federal, dentro do município, dentro do Estado do Rio de Janeiro, executando um projeto no Estado do Rio de Janeiro. Tomara que, porque está a terceira geração de catadores. Ontem eu estava trabalhando no evento do CDA, da agricultura orgânica, no Circulador, e estava trabalhando com catadores do Jardim Gramacho. A terceira geração. E ela me disse assim, só na terça-feira eu vou me inscrever lá na CANGE para o programa da Petrobras, que vai ter lá para catadores. A terceira geração. Essa menina, ela representa a avó dela, que morreu dentro do Jardim Gramacho, representando a categoria. A mãe dela, hoje, está debilitada, mas usada por uma empresa dentro da Marquês de Sapucaí, sendo explorada, ganhando uma diária de R$70, e usando o nome de catador de material reciclado do Jardim Gramacho. Essa empresa faz questão de usar o nome desse catador, mas não dá um pingo de dignidade. Nós estamos aí num processo de mudança da política pública. O ano passado nós fomos explorados pela Pirjan, pelo Sesc Senac. Não sei se vocês sabem, no ano passado, na Marquês de Sapucaí, o Carnaval do Rio de Janeiro foi escrito no livro dos Guinness, o Guinness. E sem a anuência nossa, sem a consciência nossa de catadores, sem a equipe técnica nossa do Movimento Nacional de Catadores, através da ANCAT, foi a maior coleta na Marquês de Sapucaí. Isso não é comprovado pela gente, tá, gente? E nós fomos contemplados no livro do Guinness, do recorde. Nunca. Nós sabemos que isso não é verdade. Entendeu? Mas para o livro dos Guinness, para a Pirjan, para o Sesc Senac, é comprovado. Teve um pobre, eu, graças a Deus, no dia, eu estava lá representando o movimento, mas tinha um problema de saúde do Estado. Então eu não apareci na tirada dessa foto para o mundo nessa exploração de catadores. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, esse ano, através do governo federal, o Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, vai ser desenvolvido pelos catadores, voltando às suas origens. E outra coisa, gente, a primeira cooperativa que atuou dentro da Marquês de Sapucaí, entendeu? Na coleta de material reciclado, sempre com a autonomia da cooperativa, do primeiro ano de inauguração da Marquês de Sapucaí, foi a Copecendo e alguns catadores do Jardim Gramacho, inclusive essa senhora, que é a pessoa que eu tenho o maior respeito pela liderança que eu sou hoje, chamada Jerusa dos Santos, que é a mãe desse cidadão, Sebastião Carlos, o qual ele não fala da mãe dele nas apresentações dele. Eu tenho orgulho de falar dessa pessoa, porque eu aprendi dentro do lixão do Jardim Gramacho. Quando eu cheguei no lixão do Jardim Gramacho em 1989, eu fui acolhido por essa senhora. Eu tinha um problema seríssimo de asma e ela usava bombinha, entendeu? Mas acolheu, era acolhedora. E hoje eu sou essa liderança muito esperada por essa senhora. Eu tenho certeza que hoje ela está aqui presente, entendeu? Na minha parte. Então, assim, gente, eu só tenho a agradecer essa unificação nossa hoje, ao ponto que nós chegamos, entendeu? O que nós temos de conquista pela frente. Junto, hoje é o lema nosso do Movimento Nacional da Unicopas, que juntos nós somos mais fortes. Em nome da minha companheira Claudete, não pode estar presente, eu só tenho a agradecer a vocês. Que nós se unimos cada vez mais. A gente sabe que daqui a 2 anos, nosso coração vai voltar, vai se apertar, vai ficar apertado, porque a gente não sabe o que vai vir. A gente tem uma experiência de 2014 a 2016, a gente tem uma experiência de 2016
a 2021, a gente tem esse período, a pandemia, que foi um ponto fundamental, que foi um ponto que leva a gente hoje para a reflexão. Não, isso é uma gripinha qualquer, dá cloristina para o povo, bota o povo para trabalhar. Nós temos um diagnóstico feito por pelas instituições, mas quantos companheiros nossos morreram lá no lixão, abandonados? Quantos companheiros nossos, catadores, não drogados, mas catadores que tiram da rua a sua subsistência, o seu alimento para si, ou seja, a sua família, que morreram por falta desse apoio? Nosso companheiro ali falou do Belém do Pará, a falta de oxigênio. Nós temos lá a nossa grande liderança na Amazônia, Elimene de Assueli, e só a gente que vive dentro do movimento nacional, a gente sabe que o relato das redes sociais que a gente falava dia a dia, dos nossos companheiros morrendo por falta de atenção do governo federal. Então, assim, gente, nós resistimos, nós passamos mais uma vez. Esse ano, nós estamos vivendo um ano de reconhecimento, de aprovação, de acompanhamento de vários decretos, vários projetos de lei. A gente está mandando para o Congresso, para o Senado, vetado pelo Congresso. A gente tem minoria, a gente não consegue estar nas plenárias para discutir. Eu tenho falado muito que o ano que vem, agora eu estou tranquilo, vou estar em Brasília direto, dentro das plenárias, porque precisamos montar os conselhos, precisamos garantir, como o presidente Lula fala no particular, a gente não pode cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado, e é com os erros que se aprende. Então, durante esse período que a gente teve de erros, a gente está tirando aprendizado. Junto à nossa companheirada técnica, a gente está sempre um ponto à frente dos nossos governantes. E o exemplo, gente, começa dentro de casa. Então, se a gente faz uma política pública de atendimento, não só para catadores, mas para toda a categoria trabalhadora dentro do nosso município, a gente garante uma transparência para o dia a dia nosso no território nacional. Então, gente, muito obrigado. Desculpe alguma coisa, entendeu? Estou aberto. Obrigado. Oi. Provocação do Custódio, fui pesquisar, né? Então, ele está falando do pacto da ONU, que é o pacto global, onde se reinsere os catadores como principais atores da cadeia do uso, porque a política anterior não considerava a coleta. Então, a Confederação Nacional das Indústrias não reconhecia o papel dos catadores dentro das políticas ambientais, principalmente daquilo que é sequestro de carbono, né? E reconhece essas cooperativas de catadores como provedores de serviços ambientais. Então, isso foi ímpar para o Movimento Nacional de Catadores retomar o protagonismo. Não é mesmo ser uma assessora técnica, Rosa? Gente, bom dia. Bom dia. É uma alegria muito grande, depois de um ano, voltar para cá. Aqui é um lugar que eu acho que enche a gente de muita energia. Não tem como alguém vir para Maricá e sair daqui indiferente. Sair daqui com muita energia, com muita coisa boa, com muita reflexão. E eu acho que a gente recicla, inclusive, os nossos conceitos, o que a gente pensa pelos depoimentos, né? Como a gente ouviu agora do Custódio. Bom, e quero dizer também que eu tenho um orgulho de estar compartilhando essa mesa com esses 3 companheiros valorosos, né? E para discutir o que é esse movimento da economia solidária organizada. E ele é isso, essa mistura, né, que a gente está falando aqui, e sobretudo uma mistura de emoção e de muita vida, que é o que a gente traz aqui. E não é difícil, para algumas pessoas é muito difícil entender o que é economia solidária. Vocês não encontram essas pessoas que têm dificuldade de entender o que é economia solidária? Mas eles não têm dificuldade de entender o que é o movimento sindical, o que é o movimento dos trabalhadores sem terra, porque ele é direto, né? Ele é posicionado direto para ações
o movimento sindical é pela luta do melhor salário, da questão do lucro, mas é um confronto direto com as empresas e com os que estão pela CLT. O movimento sem terra também é fácil, né? É aqueles que ocuparam, né, as terras que está aí com toda essa construção e que a gente não chegou a tempo de pegar aquela primeira mesa. Mas o que é esse movimento da economia solidária? Aí eu acho que a Rose faz esse resgate histórico, né? Por isso que ela tinha que ser a primeira, de falar como é que ele surgiu. E a gente sabe que a economia solidária na própria América Latina, tá aqui o Marcelo também, eu sei que tem outras pessoas que são também de outros países que estão aqui, mas foi a partir do período de 1990, né, que começou a dar esse conceito. E esse conceito ele é muito nosso da América Latina. Vocês viram ontem a Dália falando, ela fala em economia social. A gente aqui tem essa compreensão e a gente consolidou esse conceito de economia solidária. E aí também, por causa do solidário, muita gente acha que a gente é os que vão fazer campanha de juntar dinheiro, ajudar os pobres e tal, e que a gente também não vai sair disso. Então também a gente, além da gente dizer o que a gente é, a gente tem que dizer o que a gente não é. É o único movimento que ele tem que dizer o que ele não é. Porque a sociedade também vai encaixando a gente dentro das suas compreensões. E eu acho que é importante isso que a Rose resgata. A economia solidária, a gente teve muita dificuldade, inclusive aqui no Brasil, de definir quem que são esses atores que fazem parte da economia solidária. E aí foi fazendo esse desenho, né? Tem então os que tocam no dia a dia, que vivem economicamente disso, que a gente... Eu sempre falo, gente, ultimamente eu parei de falar, mas se o Paul Singer estivesse vivo ainda, nós ia trocar esse nome de empreendimento de economia solidária. Nós podíamos ter chamado de coletivo de economia solidária, um outro nome que nos remetesse muito mais ao que a gente é. Porque se tem uma coisa que a gente tem que ser para ser economia solidária, é ser coletivo. A gente não pode, eu abro o meu negócio e agora eu sou economia solidária. Não, o conceito de coletivo é o conceito mais importante que tem na economia solidária. E a gente veio trazendo outros atores, né? A gente veio trazendo as organizações de apoio, a gente veio trazendo os gestores públicos também para dentro desse movimento, para que eles também possam compreender, para a gente avançar com a política pública. A gente veio trazendo as universidades, mas acho que tem algo que a gente batalhou muito desde 2003, quando teve aquele Encontro Nacional de Empreendimentos de Economia Solidária a nível nacional. Éramos mais de 2.000 pessoas de todos os estados do Brasil para dizer que aquilo é o coração da economia solidária. Se não houver essas iniciativas econômicas que se organizam para confrontar esse sistema que está aí, não existe economia solidária. As organizações de apoio, as universidades, os próprios gestores, sem existir isso, não existe a economia solidária. Mas por que isso é tão importante para a gente? Por que ter essas iniciativas e o que nos faz? A gente, quem está numa cooperativa aqui, quem está numa associação, quem está num coletivo, sabe o quanto é difícil? Não é difícil, gente, no dia a dia? É difícil. Isso de democracia é difícil. Isso de nós sermos tão diferentes é maravilhoso da economia solidária, mas é difícil. Um dia um chega de cara torta, fala umas coisas atravessadas, quase desequilibra o grupo, e aí a gente, não, vamos lá, gente, vamos conversar, dá uma respirada, vamos tocar. Essa construção coletiva, ela é difícil, mas ela é profundamente transformadora. E ela é a essência desse movimento que a gente está debatendo nessa mesa. Ela é a essência da economia solidária. E ainda por cima a gente inventa, que além de estar junto, que já não é muito fácil, porque nós somos diferentes, a gente também inventa que a gente vai distribuir o resultado que der desse trabalho também de uma forma coletiva. Quando a gente está dentro de um sistema que diz que você pode fazer o seu negócio, que você depende de você, a meritocracia, né, que depende muito de você, e a gente vem aqui e diz, não, gente, depende de nós, só vai dar certo se o coletivo estiver junto, se a gente acordar e a gente fizer as coisas juntos. Isso, gente, quem está no dia a dia de uma cooperativa, de uma associação, de um coletivo, de um grupo, sabe muito bem os desafios que a gente tem.
E ainda a gente está dentro do mercado capitalista. A gente está querendo pegar o dinheiro do mercado capitalista e trazer para cá. Trazer para cá. E aí isso, gente, tem que aprender desde como é que emite uma nota fiscal, como é que cria uma inscrição estadual, municipal, como é que forma o preço do nosso trabalho, que é um grande desafio, e que a gente não consegue chegar no justo, né, Rose? Por mais que tenha uma busca aí da gente estar fazendo um valor justo para o nosso trabalho, a gente não consegue, porque senão o sistema capitalista não chuta fora, porque ele tem as outras estratégias que fazem preços melhores do que os da economia solidária, e a gente está dentro dessa sociedade. E eu acho que se tem um fator que é aquele que mais nos impulsiona, é quando a gente olha para esse mundo e a gente vê que 1% dos mais ricos tem quase 50% da riqueza desse Brasil. Gente, sabe o que isso significa? Significa que 6 pessoas nesse país, o 1% dos mais ricos são 6 pessoas, eles têm quase a metade da riqueza desse país. Só isso nos tira o sono. Só isso, aqueles probleminhas de relação que tem dentro dos grupos, tem que ser pormenor. Só isso. Essa indignação da gente de existir uma sociedade que conviva com isso, tem que nos dar uma força, uma energia para a gente tocar e mudar esse mundo, porque não dá. Não dá. Nós temos um Brasil com 21 milhões de pessoas que passam fome. Como que a gente pode estar numa sociedade tão hipócrita? Que ao mesmo tempo 6 pessoas têm metade da riqueza, a gente tem 21 milhões de pessoas que passam fome e ainda a gente tem 70 milhões que vivem da insegurança alimentar, que é aquela falta de certeza se vai ter alimento ou não. É possível. Esse Brasil que a gente ama tanto, viver uma situação dessas, a gente tem uma economia que se baseia dessa forma e tem uma convivência dentro da sociedade como se isso fosse normal, fosse natural. E aí é nesses excluídos, nesses que estão jogados fora, porque, gente, a gente não significa nada. Para esse sistema capitalista, nós somos, que nem dizia um Dica, né, meros consumidores, porque ele disse que o sistema capitalista, ele gasta metade da nossa vida nos convencendo de coisas que a gente precisa. E depois a gente gasta a outra metade da vida trabalhando para conseguir aquelas coisas que o sistema nos convenceu que a gente precisa para ser feliz. Então a gente é usado como meros consumidores. Então este movimento da economia solidária, ele tem o que tem de mais profundo para a transformação de uma sociedade. Porque a economia solidária, ela não é de um segmento, ela não é só dos catadores, ela não é só das costureiras, ela é de todos aqueles que querem que este mundo seja diferente, porque vão trabalhar de forma coletiva. Por isso que muita gente não gosta da economia solidária. É por isso que é difícil convencer gestor público a abraçar a causa da economia solidária. É muito difícil, gente. Porque a gente é aqueles que incomoda, é aqueles que não se contentam com pouco. Porque se a gente percebe que se a gente consegue isso, puxa, então nós podemos conseguir mais. Não é isso que a gente faz? A gente começa o grupo, bom, a gente gostaria de ter um retorno financeiro. Daí deu certo isso, mas a gente podia se juntar com outros. Deu certo isso, a gente se junta com mais outros. E é assim que a economia solidária foi criando um fórum brasileiro de economia solidária. Daí a gente percebeu que dentro do fórum tem todos esses que atuam, mas que aqueles que estão lá tocando no dia a dia, que é difícil, precisavam ter os momentos deles, os momentos que a gente conversasse entre cooperativas de iguais por igual, de associação, de grupo. Aí a Unisol foi criada, aí foi criada depois a Unicafes, foi criada a Concrab, foi criada a Unicatadores. Mas aí sentiu força nisso? Aí parou nisso? Não, vamos juntar as 4, vamos criar Unicopas para ver se a gente faz enfrentamento a esse sistema da OCB, se a gente consegue lutar por mais políticas públicas. É isso que a economia solidária faz. A gente não se contenta com isso. E aí eu queria mais focar que
que a gente, nessa estratégia da gente não se contentar no sentido da organização, nisso também da nossa organização, eu queria tratar aqui de duas formas de organização que eu acho que elas são muito importantes e inspiradoras. E não é só para nós aqui no Brasil. Aqueles que tiveram a oportunidade de ir fora do Brasil, as pessoas se encantam com o que a gente consegue fazer aqui, porque a gente faz muito milagre. A gente só não é santo, mas a gente faz muito milagre. E a gente conseguiu descobrir que tem um jeito da gente fazer, que é essa organização por território. Foi falado aqui, né, dos bancos, da rede de bancos, né, da organização dos bancos comunitários, mas isso faz uma transformação no território. Não importa, gente, se os bancos são diferentes de um lugar para o outro, que foi bem colocado aqui, né, e são muito diferentes, né. Alguns conseguem ser como é Maricá, que daí dá um boom na cidade toda. Outros conseguem mexer lá num cantinho da vila, da comunidade, né? Mas é uma reorganização. Mas esse jeito, alguém veio aqui e disse pra gente fazer? Não, ele foi inventado por nós da economia solidária. E isso é legal, sabe? Não, imagina, gente, quando a gente fala assim, nós temos uma outra moeda lá. O próprio ministro do Trabalho, quando esteve lá em Porto Alegre, a gente mostrou para ele a nossa moeda, a gente vai tratar disso amanhã, né? E eu vi ele falando numa rede internacional, ele disse assim, você sabia, nem é tudo isso, tá, gente? Ele disse assim, você sabia que lá em Porto Alegre, eles têm uma moeda, e lá eles não usam o real, agora é tudo justo que é a nossa moeda? Nem é isso tudo, mas é bom que ele fale isso, né? Imagina se a gente encantou ele pode dizer aos outros também. Então, isso, sabe, essa invenção, essa capacidade que a gente tem, e é lógico que a gente tem outras organizações dos territórios, as cozinhas comunitárias que avançam pelo Brasil afora, as hortas comunitárias e tantas outras organizações que são a nível do território. A gente também não se contenta só com isso. A gente percebe que a gente pode fazer também redes e cadeias que elas saem do nosso território. E isso o sistema capitalista não gosta. E a gente gosta de tudo que o sistema capitalista não gosta. E essa organização da gente juntar um com o outro é algo que é profundamente transformador. Eu faço parte da Justa Trama, que é essa rede do algodão orgânico. Gente, a gente consegue imaginar que no período de 4 anos do governo Bolsonaro, foram só 4. Vocês imaginam se fossem 8. Foram só 4. Ele liberou 2.183 agrotóxicos que antes eram proibidos no Brasil. Só em 4 anos. Sabe o que é isso? 2.183 agrotóxicos que antes eram proibidos. Continuam sendo proibidos nos outros países. Mas aqui realmente virou a terra de ninguém, né? E aí, onde é que eles estão, esses venenos? Eles estão na nossa comida, eles estão na nossa roupa. E a gente está consumindo. E a economia solidária diz, ontem teve muitas falas legais aqui nesse sentido, né? Não, a gente precisa ter outro comportamento. A gente precisa. E nós que estamos lá na produção, a gente precisa fazer o diferente. Não pode a economia solidária se organizar para produzir comida com veneno. A gente tem que fazer diferente. E isso não é fácil. A gente tem um apelo e a gente tem um mercado mais fácil de ser conquistado se a gente reproduzir um similar do sistema capitalista. E aí a gente organizou uma cadeia de roupa que não tivesse veneno. Porque no algodão, 25% desses agrotóxicos do mundo estão no algodão, que se deteriora no meio ambiente de uma forma muito mais rápida que o sintético, mas que ele tem muito veneno que vai na água, que vai nos rios, que depois volta para a gente de novo. E a gente conseguiu juntar 700 pessoas nesse Brasil, desde o Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rondônia e Rio Grande do Sul. É nossa, é só nossa, gente. É só nossa, é nossa, da economia solidária. Os agricultores lá são organizados de forma de associação, tem cooperativa e associação em essa rede.
E a gente vem disputando uma outra forma de vestir, uma outra forma da gente plantar, demonstrar que a agroecologia ela é possível. É isso que a gente está fazendo. E a gente está aqui na feira, a gente está em todos os espaços possíveis para dizer essa capacidade. Então, este movimento da economia solidária são de pessoas que abraçam um outro conceito de vida, um outro conceito de fazer economia. A gente está fazendo um outro jeito de fazer economia. E é isso que a gente faz desde o nosso... E isso exige muito. Às vezes a gente só não faz chibatada, né? Na gente mesmo. Mas a gente se tortura, porque a gente quer ser coerente. Mas é difícil, porque a gente está dentro desse sistema. 15 dias atrás, a gente teve um debate no Instituto Paul Singer, e o Antônio, que é da rede de incubadoras, ele elaborou um conceito que eu achei assim, muito importante para a gente. Ele disse assim, essa desigualdade, lógico que ele fez isso de todo histórico, mas essa desigualdade, ele falou, a gente tem um jeito de enfrentar ela, da nossa parte. Ele falou assim, quando a gente produz como economia solidária, tá? Lá na nossa cooperativa e associação, a gente vende o nosso produto e a gente ganha o dinheiro da gente, e com esse dinheiro a gente vai comprar nossas coisas no sistema capitalista. O que a gente está fazendo? A gente está fortalecendo a concentração de renda. Quando a gente faz que o sistema capitalista venha comprar da gente o que a gente produz, a gente vai desequilibrando esse sistema capitalista. Então, a nossa luta, olha como não é difícil da gente entender por que é tão importante o que a gente está fazendo. Então, a nossa luta, quando a gente diz assim, ó, nós queremos que o governo, ontem foi pautado isso, nós queremos que o governo faça compras públicas. Nós queremos vender uniformes para o governo municipal. Nós queremos vender comida. Nós queremos vender os produtos da agricultura familiar. O que a gente está fazendo, gente? A gente está pegando esse dinheiro e trazendo para cá, para a distribuição de renda mais justa. Se a gente não luta e deixa com que o governo compre dos grandes, o que vai acontecer? Essa desigualdade continua crescendo, porque eles continuam enriquecendo. Então, quando a gente fala que a nossa luta é por... daí as pessoas dizem, mas vocês querem depender dos governos. Não, a gente sabe muito bem o que é viver sem governo. A gente viveu esses últimos 6 anos, foram complicados. E estão aqui, não estão? E estão aqui. Mas a gente sabe que quando tem política pública, a gente anda mais rápido. É por isso que a gente quer política pública. Por isso que a gente quer que a Senais tenha mais recursos para fortalecer nossos grupos, nossas redes, nossos bancos, porque a gente sabe que a gente anda mais rápido. E aí, por fim, eu queria dizer para vocês que eu acho que é uma grande conquista. Ontem eu estava falando com o pessoal de Alagoas, o Gilberto Carvalho foi lá e conversou com o governador, e o governador se encantou com a economia solidária e agora está tendo apoio lá. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que conversar com esses gestores. A gente não pode ser indiferente. A gente tem que pautar a economia solidária. E a gente fica muito feliz quando a gente convence alguém que está na gestão pública. Porque aí a gente faz com que esse apoio venha para cá. E a gente também foi muito feliz quando a gente teve um governo do Estado que apoiou a economia solidária, que já foi ministro no período do governo Lula. Eu vou concluir em 1 minuto. E eu acho que a gente encantou ele, porque eu acabei escrevendo um livro também sobre toda essa construção da política pública, do Banco Comunitário e da Justa Trama. E na contracapa ele diz o seguinte: olha, gente, a gente ouvir disso de alguém que aprendeu a economia solidária com a gente é algo que a gente acha que é possível nós convencer essa sociedade, né? Ele diz assim, ó, a economia solidária é um modo germinal de introduzir por dentro do sistema capital não somente a expectativa de dias melhores, nos quais os humanos compõem o seu destino, mas também é a emoção de compor vidas vinculadas pelo afeto e pela razão, conscientemente que já tecem a esperança como presente,
Nós somos reais, nós estamos aqui, nós estamos lutando. E esse é o nosso movimento. Pessoal, a gente vai abrir para um bloco de perguntas. Vamos fazer 4 perguntas, tá? Vocês se apresentam, direcionam as perguntas que vocês querem para os palestrantes e aí depois das perguntas eles vão responder. Mas antes disso, pediram para avisar que vão ter que desligar um pouquinho o som e o ar-condicionado rapidinho para a gente fazer uma ligação lá para baixo e aí vai ser no gogó mesmo, tá? Então, é isso, pode desligar aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo me ouvindo? Alguém? Vamos lá, gente. Você não precisa empurrar. Você não tem pergunta? Pode desligar? Bom, nenhuma pergunta? Alguém? Vai lá, Rafael, vai. Nelson, conta um pouquinho melhor pra gente como é que é essa logística de vocês da Justatrama, com produtores espalhados pelo Brasil, como você colocou, é difícil competir. É muito difícil ter um preço competitivo com um algodão cheio de veneno, que vem do Brasil, que vem da China, como é que vocês conseguem produção descentralizada, a necessidade do Brasil? Modelo de negócios, digamos assim. Então, gente, a Justatrama, lá no Ceará, tem 5 municípios que plantam algodão. Então, não se planta só o algodão, a gente planta ele consorciado, com gengibre, com milho, com feijão, que é esse jeito que a gente fala de trabalhar agroecologia, né? Na agroecologia não tem plantio único, sempre ele é consorciado. Aí a DEC lá junta, né, os vários agricultores, aí na sede descaroça esse algodão. No Rio Grande do Norte, em Mossoró, a Chique planta o algodão dessa cor, que já nasce colorido, que é a cor rubi, e também faz esse processo de juntar, descaroçar e compactar ele. Aí ele vai lá para Minas, onde a gente faz o processo de fiação e tecelagem, e faz toda a questão do pré-encolhimento do tecido, então a gente produz vários tipos de tecido. Lá é uma empresa recuperada, que é a Coopertextil, que fica em Pará de Minas. Depois a gente também viu que nós não podíamos fazer botões de plástico, então a gente buscou lá a cooperativa Açaí em Rondônia, Porto Velho, ela faz os botões, os colares, né? E também a gente manda para lá retalhos e eles fazem os personagens brasileiros. Então tem o indígena, tem as bonecas que acabam fazendo, porque a gente não pode gerar resíduos, né? Se é isso que a gente está falando de cuidar do meio ambiente, a gente tem que cuidar do meio ambiente. Aí por fim vem para Porto Alegre, onde a gente faz a roupa. Então a gente corta, a gente confecciona, cria modelos, às vezes as pessoas, olha, acho que esse vestido ficaria legal. Aí a gente reproduz. Às vezes a gente busca também designers que nos ajudem a criar. E isso da capacidade é incrível, porque daí a gente descobriu que na fiação tem fios que sobram, que não conseguem cobrir todo o processo, que sobram. Então a gente começou a fazer cordão. Compramos uma maquininha que ela faz o cordão, um pouquinho menor ou maior, que esse aqui é sintético, né? Mas de algodão. E capacitamos 7 mulheres que também vieram de todo um processo de cesta básica e tal. E hoje elas fazem as roupas de tricô, pra gente também ir aproveitando não gerar resíduos. Também a gente tem um grupo em Porto Alegre que a gente fazem os bichos. Então, com os retalhos, faz todos os bichos da fauna brasileira. E agora a gente também, lógico, nós estamos num país muito alegre, né? Que gosta de cores. Então, começamos a fazer tingimentos artesanais com a casca da cebola, da araucária, da carqueja, né? Então, buscando também as folhas para a gente poder fazer os tingimentos. Lógico que tem um processo de andar, né? Na produção. Isso nós não temos ainda na economia solidária, mas é um desafio. Nós temos um transporte alternativo que possa estar levando. Mas isso, o capitalismo também tem, então não é isso que encarece o valor final.
A Justatrama consegue, além da gente discutir os valores de cada um dos processos, a gente consegue ter o menor valor de quem trabalha com o orgânico das roupas. Então, é possível realmente a gente fazer uma outra vivência e ter um outro sistema. A gente vende no site e esse final de ano está sendo uma enxurrada de feiras que a gente adora ir. Adora porque a gente conta a história, conversa com as pessoas, discute essa questão do consumo, né? Então, são esses passos nossos de comercializar essas roupas, né? A gente fica... É um desafio muito grande, sabe? E eu sempre falo, todas as vezes que eu vou, assim, é um desafio grande, porque imagina vocês botar numa mesma organização gaúcho, mineiro, nordestino, sabe? O pessoal, os nortistas. Mas isso eu acho que é o que tem de mais maravilhoso, que mais nos faz crescer e que mais nos dá orgulho. Eu sempre falo, eu não queria estar em outro lugar, sabe? Porque isso da gente conversar, da gente combinar, de levar em conta essa diversidade que a gente é, isso nos transforma muito como pessoas. Não sei se eu respondi. Alguém tem mais alguma pergunta? Por favor. Bom, gente, eu sou o João Manuel, sou lá do Espírito Santo, do Banco Comunitário. Ele trabalha a promoção da vida vegetal, animal e humana. E nós temos um resíduo invisível que faz um grande estrago no meio ambiente e a gente não discute ele, que é o óleo de fritura. Ele é invisível, por quê? Porque vai na pia, vai na rede de esgoto e o óleo não mistura, ele flutua, ele separa. Às vezes tem alguma planta peixe que fala que é as grandes empresas, e às vezes sai da nossa própria casa. Que destino nós temos o óleo? O óleo dá para fazer sabão, dá para fazer biodiesel, dá para fazer tinta. É uma grande riqueza que a gente pode reaproveitar, que é muito óleo que sai para a rede de esgoto, entope a rede de esgoto, dá rato, dá mau cheiro e mata os próprios peixes. Que destino nós temos com o óleo? E vocês que trabalham com a reciclagem de catadores, tem um destino do outro, né? Obrigado. Como você falou, companheiro, a gente tem vários destinos para o óleo. Geralmente, hoje a gente busca no território parcerias, entendeu? Então a gente consegue construir outras produções de produtos para o beneficiamento do óleo. O Rio de Janeiro, gente, é muito complicado, entendeu? Vou te dar um exemplo. A capital, entendeu? O município do Rio de Janeiro não tem política pública de coleta seletiva. A coleta seletiva implantada pela Conur, e aí as pessoas cariocas que moram dentro do município do Rio de Janeiro sabem qual a negatividade dessa entidade. É muito negativo. Mas esses profissionais da reciclagem hoje já conseguem ter essa harmonia com os condomínios, com as pessoas, no dia a dia. Então a gente tem uma coleta aí variada em várias comunidades. Tem programa, vou te dar um exemplo, a Rocinha tem um programa de beneficiamento do óleo para sabão, sabonete, entendeu? Vários outros produtos obtenidos do óleo de cozinha. Então, justamente esse companheiro lá na base compra uma garrafa de óleo no dia a dia, que a sua renda só dá para isso. Ele tem o reaproveitamento do óleo, não joga no ralo, não joga no esgoto, entendeu? Então hoje, graças a Deus, no Rio de Janeiro, os nossos empreendimentos têm uma desenvoltura, parceria com a sociedade local, entendeu? Sem apoio do município, sem apoio do poder público estadual, a gente consegue avançar graças a Deus. Então aí garante uma renda boa para a comunidade. Entendeu, meu companheiro? A gente sabe como ajuda com as políticas públicas, a economia solidária ela anda mais rápido. Eu queria que você falasse para a gente quando essa política pública não chega, ou se ela chega talvez não a contento, né, da necessidade dos bancos, o que os bancos podem fazer para ter a política pública talvez não como uma única forma de existência do banco, mas sim como mais uma forma de existência para os bancos funcionários. Marivaldo. E também, por favor.
está falando da sustentabilidade dos bancos. Esse é o grande desafio que a gente encontra nos bancos que nascem. Muitos bancos que nasceram não conseguiram essa sustentabilidade. Alguns cresceram com a política pública implementada pelo governo na Senado, das militar e tudo mais. Mas quando acabou, alguns bancos não conseguiram sobreviver nesse contexto. Né? Passa muito também pela organização comunitária, né? Como o banco se organiza internamente. Né? Não dependendo exclusivamente do poder público, mas também da organização, do arranjo que faz internamente. Então, muitos bancos nossos estão ainda hoje, até hoje, trabalhando com o apoio e a iniciativa da comunidade local. Né? Com todo esse arranjo que se tem localmente. Isso, muitos bancos fazem isso. Os nossos bancos lá trabalham com muito disso, né? Eles chamam a comunidade para gerir o banco comunitário. Todo o seu aspecto. Então, acho que tem um apoio do governo que é importante. Essa é uma luta que tem, né, desde a criação das Senais, retomando agora com esse novo governo, terceiro governo do Lula, retomando essa discussão, mas, sobretudo, a gente não unicamente depender do poder público. É claro que o apoio é importante, mas a gente tem que ter esses arranjos comunitários, esses arranjos mais caseiros, que faz muito bem esse banco comunitário. Então, eu quero dizer que o banco comunitário não é só o financeiro. A gente fala muito claro a questão dos bancos, ser financeiramente, trabalhar o financeiro na comunidade, envolver ali a comunidade economicamente, fazer com que a riqueza se estude no local, é importante isso. Né? Mas ele não é só econômico, ele é também social. Todo o envolvimento que se faz das políticas. Vários bancos nossos têm projetos sociais riquíssimos. Tem o projeto Elas, o projeto CC, o projeto de criação de abelhas, o projeto de horta comunitária, vários projetos que se envolvem dentro da ação dos bancos comunitários. Então, quer dizer assim, que a parte econômica é importante, da discussão, dessa nova forma de ver a economia, de gerar a economia local, que passa pela formação das pessoas, a parte pedagógica que os bancos fazem, isso é muito importante para o crescimento da consciência da importância das pessoas não ser apenas um instrumento do capitalismo, mas que ela tem o poder de reorganizar os arranjos comunitários. Nossa, é muito importante isso. Essa parte mais social que os bancos fazem, que é uma pegada que a gente pouco divulga. A gente divulga muito a ação que o banco faz, os números que o banco faz, mas a gente não esquece que lá na comunidade tem os seus ecos, que na maioria tem pessoas que tem um impacto muito grande na vida dele. Se você for visitar qualquer banco comunitário nosso, bancos que estão mais ativos, ou bancos que estão menos ativos, você vai ver a importância que tem aquele empreendimento ali naquela comunidade. O quanto aquela comunidade se desenvolveu e se transformou a partir das ações que o banco faz. Da criação dos pequenos comerciantes, desse arranjo mais coletivo, para falar, que a gente consegue fazer isso na território do banco. Então, a solidariedade é importante, porque a gente tem a luta nossa da rede brasileira de comunidade também para isso. Porque os nossos bancos possam ter autossustentável, possam ter a sua vida financeira bastante boa, mas é uma luta. Como tudo que é dentro da progressividade, não é nada de morrejado, é tudo luta, e a gente não foge a isso, e a gente está tentando achar esse meio de fazer essa forma mais tranquila e inteligente possível. Eu acho que amanhã tem uma mesa, acho que é uma das primeiras da manhã, que é exatamente a gente vai trazer isso, sabe? Porque a grande maioria não tem recurso público. A grande maioria. São muito poucos os bancos que têm recurso público. Então a gente vai trazer como é que eles estão, aonde que estão os desafios, e esse é o maior desafio. Como se sustentar, porque não pode repassar para a comunidade esse custo
sustentação do próprio banco. Então, como é que a gente faz? Eu acho que a gente vai trazer, vai ser bem legal. Eu queria dizer também para o senhor que fez a pergunta do óleo, lá no Rio Grande do Sul, né, nós temos uma cooperativa que é o Mundo Mais Limpo, é uma cooperativa de mulheres e só vive, cadê a Rosana? É lá da terra dela, né? Vive só da questão de fazer sabão com óleo de fritura, óleo de cozinha. Então, nós ali no banco, a gente recolhe da comunidade, recolhe muito, gente. Sábado a gente teve uma atividade na comunidade, olha só, uma das moradoras, puxa, ela disse assim, eu não sabia que vocês recolhiam o óleo. Ah, eu pego e jogo fora. Eu falei, mas isso entope os canos? Não, eu falei, eu não boto na pia da cozinha, eu boto lá fora, no ralo. Olha só, gente, tem gente que está vivendo só disso, da transformação desse óleo em sabão. E é lógico que daí já tem o sabão cheiroso, o sabão colorido com ervas, né? Desenvolvendo. Mas é isso aí, a economia solidária. Essa economia que surge daquilo que o sistema vai deixando de lado e vai poluindo e vai destruindo. Mas eu acho que ali, e esse eu acho que é o grande desafio, a gente não quer só ficar consertando as mazelas do sistema. Não é isso? A gente precisa fazer isso, mas dar um passo a mais, sabe? Por isso que estar junto com as universidades é importante. Por isso que a gente precisa da questão das políticas públicas, porque a gente quer dar um salto mais que isso. Poder produzir com mais tecnologia, com mais escala, porque a gente quer melhorar a vida. A gente não quer ficar lá, catando e achando que ganhar meio salário mínimo está resolvido a vida do catador. Não, a gente quer que além de separar, a gente possa transformar esse produto, fazer uma etapa posterior que melhore a vida. Que melhore a vida porque vai melhorar a renda. Agora, se a gente também, as universidades não estiverem perto da gente, eles criam essas tecnologias e para quem é que elas vão? O grande capital de novo. Então, olha só, a gente tem um desafio, isso, e usando dinheiro público, porque as universidades são públicas, com o imposto da gente, que era ontem a Adriana falava, né? Esse dinheiro ele é criado a partir das coisas que a gente consome, que está embutido no imposto e que vai para os governos fazer a gestão. Então, ou a gente se faz presente, ou então está muito bem, a gente vai continuar com essa sociedade fazendo a formação. Isso é fundamental. E quando a gente vai falar, por isso que a gente está aqui, não está só aqui discutindo bancos comunitários, a gente está discutindo redes e cadeias, a gente está recuperando o processo histórico da economia solidária, a gente está falando de catador aqui no encontro que é dos bancos comunitários, porque a economia solidária é essa complexidade, nada se viabiliza setorialmente e sozinho. A gente precisa avançar com os bancos comunitários, com as moedas sociais, com a organização dos territórios, mas a gente quer avançar nas redes, a gente quer avançar nas cadeias. Ontem teve a sua fala da universidade, traz as universidades para cá, porque a gente precisa desse conhecimento, dessa integração, e fazer encontros como esse, de 2, 3 dias, porque nós precisamos mudar a nossa mente, se reciclar e ajudar a convencer as pessoas que esse sistema, esse movimento e esse outro modelo que a gente está propondo, ele é um modelo revolucionário de mudar a nossa mente primeiro, a nossa consciência, mudar nossas atitudes e reestruturar uma outra economia. Não é isso? É isso. Faz uma
forma do seguinte, o óleo acabou dentro do verão. Vai de novo o óleo a R$2 o litro. Então, essas duas formas que eu conheço. Semana que vem agora vai ser a próxima encontro, né? O Paulinho Bem. Conhece o plano de trabalho, eu quero assistir na Praça do Colômbia. Rapidinho. Porque esse assunto mexe muito comigo. Eu tenho um projeto em Duas Barras, para quem não trabalha em Mônica, região serrana do Rio. E lá se faz perspectiva, o óleo vai todo para o vale ou para o quintal. E aí, eu fui com essa ideia nessa roupa. Eu vou colocar essa roupa, não gente lá, coisas desse tipo. Vários testes sozinhos, na família, ou na atividade lá. Resumindo, sou um professor de economia da UERJ, estou esse projeto lá. Então, preciso entrar um negócio. Senhores, primeira coisa, Secretaria de Meio Ambiente, sem nem falar comigo, nem com ninguém, lançou uma campanha de coleta de óleo nas escolas. Eu fiquei para morrer, eu sou economista de saúde. Se a mulher chegar no carro e falar, mamãe, fica mais coisa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado como é que a gente vai estimular essa coleta de óleo. E segundo, fizeram essa campanha, recolheram 11 batalhões da Minerada e está guardado lá até hoje. Então, assim, eu tenho verba, não tem política pública, mas eu vou entrar nesse verba, eu consigo hoje comprar soda cáustica, eu estou precisando de outros ingredientes para fazer essa roupa, eu não consigo gente. Um dos meus projetos, quando eu vim municipal, é vender sabão a R$1, baratinho, para dominar e não ter mais sabão fora da cidade, lá em Duas Barras. Mas é difícil. Aí eu falo a pergunta da mesa. Divan e Mubuca. Como é que a gente resolve? Como é que a gente consegue, né? Não tem política pública, mas ainda assim, a gente consegue o ingrediente básico, consegue que as pessoas separem o óleo. Só que a gente consegue chegar no final. Tem como ser. Duas barras. Barras Tá, deixa eu te responder. Você me traz uma possibilidade muito grande. Aproximar uma cooperativa que tenha já um trabalho com óleo para você, cultivando do óleo, do sabão. Eu vou falar de novo da situação que a gente vive no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, você está aí presente, você hoje tem recursos. Uma campanha que foi implantada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que não deu um pico de responsabilidade, porque incentivou o municipal, tá? Mas sempre com o apoio deles, porque nas licenças são eles, entendeu? É o Estado. Incentivou as crianças a fazer o trabalho correto, tá? E aí faz um recolhimento, mas não tem um destino, não tem um produto, para incentivar essas crianças, para valorizar essas crianças para eles se dedicarem. Eu, infelizmente, estou sem cartão, mas eu vou disponibilizar meu contato, meu e da Claudete, e a gente poder fazer essa possibilidade de uma cooperativa mais próxima de vocês, lá no município de vocês. Pode ser assim? Ou a gente trazer, ou lá não tem coleta seletiva, está implantada já coleta seletiva? Não tem. A gente faz o baldinho do bem lá de Duas Barras. Eu estou pensando em você também. Mas não tem coleta seletiva. A gente está. Quem ainda o movimento, o que eu falei, o movimento a Unigatadores, o Estado do Diagnóstico, como acompanhada técnica das universidades. Uma conversa com o FRJ do Rio de Janeiro, entendeu? Para esse diagnóstico, para fazer estudos da situação dos catadores no Rio de Janeiro, para cada situação. Por exemplo, essa questão da contaminação, a importância disso, entendeu? O que é a responsabilidade do município? Entendeu? Essa é uma experiência que o município que implantou. Então, em quê? Em nada. Quem tem a responsabilidade sobre isso? Gerou expectativa dessas crianças. Essas crianças não foram contempladas, então gerou uma frustração. Isso tudo quem é responsável? É o município. E ele tem que arcar com essa responsabilidade. Isso tem que ter uma forma de cobrança para refletir nessas crianças e essa ciência de alguma forma. Não estou dizendo financeiramente, mas a expectativa deles
fazer essa educação ambiental muito mais forte e mais consciente. É só dar um sabãozinho para cada um. Formas a gente tem. E aí nós temos aqui um grande companheiro que eu acabei de conhecer, lá do Rio de Janeiro. A gente já está começando aí para fazer uma parceria. Está vendo aí? E trabalho, a gente tem a própria, a gente é um técnico, entendeu? Estudioso, que vai nos ajudar aí, tenho certeza, e nos ajudar nas demandas que a gente tem no Rio de Janeiro. Entendeu? Valeu, meu Então é isso, a gente vai encerrar essa mesa. Eu gostaria de agradecer imensamente aos quatro, porque foi muito enriquecedora essa troca. A gente acha que a gente saiu renovado e só reafirma o objetivo do EGAPS, que é ser exatamente esse espaço de debate e de reciclagem, como disse a Nelson, né, da gente estar sempre por dentro das novas temáticas e unindo diferentes redes e atores. Então, muito obrigada mesmo, gente. Uma salva de palmas para todo mundo. Agora a gente vai para a próxima mesa, que teria sido o nosso primeiro painel. Vamos só aqui dar uma arrumadinha, um segundinho.